Que bom ter você aqui. Vamos para mais uma parte? Não se esqueça de se inscrever para não perder nada do nosso canal Essas Palavras. Comente o que está gostando desse livro. Boa leitura! Capítulo 8. Honestidade radical. Todas as religiões mais destacadas e os códigos de ética mais relevantes incluíram a honestidade como base de seus ensinamentos morais. Todos os meus pacientes que conseguiram uma recuperação de longo prazo invocaram o fato de dizer a verdade como essencial para a manutenção de sua saúde física e mental. Também me convenci de que a honestidade radical não apenas é útil para limitar o hiperconsumo compulsivo, mas também o cerne de uma vida bem vivida. A questão é, de que forma contar a verdade melhora a nossa vida? Vamos primeiro estabelecer que contar a verdade é doloroso. Desde a mais tenra idade estamos ligados à mentira, e todos nós mentimos, admitamos ou não. As crianças começam mentindo já aos 2 anos. Quanto mais esperta, mais probabilidade ela tem de mentir, e melhor ela se sai mentindo. A mentira tende a diminuir entre os 13 e os 14 anos, provavelmente porque as crianças se tornam mais conscientes de que mentir magoa as pessoas. Por outro lado, os adultos são capazes de mentiras antissociais mais sofisticadas do que as crianças, uma vez que a habilidade de planejar e de se lembrar torna-se mais evoluída. Em média, o adulto conta de 0,59 a 1,56 mentiras diariamente. A mentira tem pernas curtas. Todos nós temos alguma mentirinha escondida. Os seres humanos não são os únicos animais com capacidade para enganar. O reino animal está cheio de exemplos de dissimulação, como arma e como escudo. O escaravelho Lomechusa pubicolis, por exemplo, é capaz de penetrar nos formigueiros fingindo ser uma das formigas, algo que consegue soltando uma substância química que faz com que tenha o cheiro delas. Uma vez lá dentro, ele se alimenta dos ovos e das larvas. Mas nenhum outro animal se iguala ao ser humano na capacidade de mentir. Os biólogos evolucionistas especulam que o desenvolvimento da linguagem humana explica nossa tendência e habilidade superior para mentir. A história é a seguinte: a evolução do Homo sapiens culminou com a formação de grandes grupos sociais, o que só foi possível por causa do desenvolvimento de formas sofisticadas de comunicação, permitindo uma cooperação mútua avançada. Palavras usadas para cooperar também podem ser usadas para enganar e despistar. Quanto mais avançada a língua, mais sofisticadas as mentiras. Pode-se dizer que as mentiras têm alguma vantagem adaptativa quando se trata de competir por recursos escassos, mas mentir em um mundo de fartura implica em risco de isolamento, sofreguidão e hiperconsumo patológico. Deixe-me explicar. Você parece bem, e eu disse a Maria, quando nos sentamos uma em frente à outra em abril de 2019. Seu cabelo castanho escuro estava penteado num estilo profissional que lhe favorecia. Vestia uma camisa simples de botão e calça comprida. Sorria, atenta, muito elegante, como nos 5 anos anteriores em que esteve sob meu tratamento. Maria estivera em remissão contínua do seu transtorno de uso de álcool durante todo o tempo em que convivi com ela. Chegou ao consultório já em recuperação, graças à sua frequência às reuniões dos alcoólicos anônimos e ao apoio de seu padrinho do AA. Ela me procurava de vez em quando para consultas de rotina e para renovar seus medicamentos. Tenho total convicção de que aprendi mais com ela do que ela comigo. Uma coisa que ela me ensinou foi que contar a verdade era fundamental para sua recuperação. Na infância, ela tinha aprendido o oposto. Sua mãe bebia, inclusive a ponto de perder a consciência enquanto dirigia com Maria no carro. O pai deixou a família por vários anos e foi para um lugar que ninguém nunca mencionava e que, mesmo agora, ela preferia não revelar por respeito à privacidade dele. Sobrou para Maria cuidar dos irmãos menores, enquanto fingia para o mundo externo que estava tudo bem em casa. Quando sua própria dependência de álcool começou, aos 20 e poucos anos, ela já tinha prática em misturar diferentes versões da realidade. Para ilustrar a importância da honestidade em sua nova vida sóbria, ela me contou a seguinte história. Cheguei em casa, depois do trabalho,
e encontrei um pacote da Amazon esperando por Mário. Mário é o irmão mais novo de Maria. Ela e seu marido, Diego, estavam morando com Mário para dar um apoio uns aos outros e economizar no aluguel no mercado imobiliário de alto padrão do Vale do Silício. Decidi abri-lo, mesmo não sendo para mim. Em parte sabia que não deveria. Das outras vezes que abri os pacotes, Mário ficou muito bravo. Mas eu sabia que poderia usar a mesma desculpa da última vez, dizer que tinha confundido o nome dele com o meu, já que são tão parecidos. Pensei que merecia um pequeno prazer depois de um longo dia de trabalho duro. Não me lembro, agora, o que tinha dentro. Depois de abrir o pacote, voltei a fechá-lo e deixei-o com o restante da correspondência. Para dizer a verdade, me esqueci do assunto. Mário chegou em casa algumas horas depois, e imediatamente me acusou de abrir o pacote. Menti e disse que não tinha. Ele tornou a perguntar e eu tornei a mentir. Ele ficava dizendo, parece que alguém abriu. E eu ficava dizendo, não fui eu. Então, ele ficou realmente furioso e levou sua correspondência e o pacote para o quarto e bateu a porta. Naquela noite, dormi muito mal. Na manhã seguinte, sabia o que precisava fazer. Entrei na cozinha, onde Mário e Diego tomavam café e disse, Mário, abri mesmo o seu pacote. Sabia que era seu, mas abri mesmo assim. Depois, tentei disfarçar. Depois menti. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Me diga por que a honestidade é uma parte tão importante na sua recuperação, pedi. Se fosse no tempo em que eu bebia, jamais teria admitido a verdade. Naquela época, eu mentia a respeito de tudo e nunca assumia responsabilidade pelas coisas que fazia. Havia uma quantidade enorme de mentiras, e metade delas nem chegava a fazer sentido. O marido de Maria, Diego, contou-me uma vez que Maria costumava se esconder no banheiro para beber, ligando o chuveiro para ele não ouvir o som das garrafas de cerveja sendo abertas, sem se dar conta de que ele podia ouvir o tinir do abridor de garrafa quando ela o tirava do esconderijo atrás da porta do banheiro. Ele descreveu que ela costumava beber, de uma vez só, um pacote de 6 cervejas, e depois encher as garrafas com água e colar a tampa de volta. Será que ela achava mesmo que eu não sentiria o cheiro da cola ou que não perceberia a diferença entre o gosto da água e do álcool? Maria contou. Eu mentia para esconder minha bebedeira, mas também mentia sobre outras coisas, coisas que nem tinham importância, onde eu estava indo, quando voltaria, porque tinha me atrasado, o que comi no café da manhã. Maria tinha desenvolvido o hábito de mentir. O que começou como uma maneira de encobrir a bebedeira da mãe e a ausência do pai, e por fim sua própria adicção, transformou-se em mentira pela mentira. É incrivelmente fácil cair no hábito de mentir. Nós todos nos dedicamos a mentir regularmente, na maioria das vezes sem perceber. Nossas mentiras são tão pequenas e imperceptíveis que nos convencemos de estar contando a verdade, ou de que não tem importância, mesmo sabendo que estamos mentindo. Naquele dia, quando contei a verdade ao Mário, mesmo sabendo que ele ficaria furioso, percebi que algo realmente havia mudado em mim, na minha vida. Sabia que estava comprometida a viver a vida de maneira diferente, de uma maneira melhor. Estava cansada de todas aquelas mentirinhas enchendo o fundo da minha mente, me fazendo sentir culpada e com medo, culpada por mentir e com medo de que alguém descobrisse. Percebi que, desde que eu diga a verdade, não preciso me preocupar com nada disso. Estou livre. Depois de ter contado ao meu irmão a verdade sobre o pacote, aquilo foi um trampolim para nossa relação ficar mais próxima. A honestidade radical, dizer a verdade tanto sobre coisas importantes quanto sobre as irrelevantes, em especial quando isso expõe nossas fraquezas e acarreta consequências, é essencial não apenas para se recuperar da dependência, mas para todos nós que tentamos viver uma vida mais equilibrada em nosso ecossistema saturado de recompensas. Isso funciona em muitos níveis. Em primeiro lugar, a honestidade radical estimula uma consciência das nossas ações. Em segundo, cria conexões humanas próximas.
Em terceiro, leva a uma autobiografia verdadeira, o que nos mantém responsáveis não apenas pela nossa identidade atual, mas também por nossas futuras identidades. Além disso, contar a verdade é contagioso, e poderia até mesmo impedir o desenvolvimento de uma futura adicção. Conscientização. Anteriormente, descrevi o mito grego de Ulisses para ilustrar o autocomprometimento físico. O epílogo dessa história é pouco conhecido, mas bastante relevante aqui. Lembra que Ulisses pediu à tripulação que o amarrasse no mastro do veleiro para evitar a sedução das sereias? Mas pense bem, ele poderia simplesmente ter colocado cera de abelha nos ouvidos, como mandou o restante da tripulação fazer, e se livrar do sofrimento. Ulisses não era ávido por castigo. Ocorre que as sereias só poderiam ser mortas se quem as ouvisse vivesse para depois contar a história. Então, Ulisses venceu as sereias ao narrar a sua viagem quase mortal. A matança estava na narrativa. O mito de Ulisses destaca uma característica importante da mudança de comportamento: compartilhar nossas experiências nos dá domínio sobre elas. Seja no contexto da psicoterapia, conversando com um padrinho do AA, confessando a um padre, confidenciando a um amigo, seja escrevendo em um diário, nossa revelação honesta põe em destaque nosso comportamento, permitindo-nos, em alguns casos, percebê-lo pela primeira vez. Isto é especialmente verdade nos comportamentos que envolvem um nível de automatismo fora da conscientização deliberada. Quando eu lia romances baratos compulsivamente, só uma parte minha tinha consciência de estar fazendo isto. Ou seja, eu estava ciente do comportamento, ao mesmo tempo em que não estava. É um fenômeno bem reconhecido da adicção, um tipo de estado semiconsciente parecido com um devaneio, frequentemente chamado de negação. A negação é provavelmente mediada por uma desconexão entre a parte do cérebro onde está o circuito da recompensa e as regiões corticais mais altas, que nos permitem narrar os acontecimentos da vida, avaliar consequências e planejar o futuro. Muitas formas de tratamento para a dependência envolvem reforçar e renovar conexões entre essas partes. O neurocientista Christian Ruff e seus colegas estudaram os mecanismos neurobiológicos da honestidade. Em um experimento, convidaram 145 participantes para jogar um jogo em que rolavam um dado a dinheiro, usando uma interface de computador. Antes de cada jogada, uma tela do computador indicava que resultados produziriam o ganho monetário, até 90 francos suíços, cerca de $100. Diferentemente de jogar em um cassino, os participantes poderiam mentir sobre os resultados da jogada de dados para aumentar seus ganhos. Os pesquisadores conseguiam determinar o grau de fraude, comparando a porcentagem média do relatado sucesso dos jogos de dados com os 50% de referência, implícitos num relato totalmente honesto. Como era de se esperar, os participantes mentiram com frequência. Comparados com a referência de honestidade de 50%, os participantes relataram que 68% das suas jogadas de dados tiveram o resultado desejado. Então, os pesquisadores usaram eletricidade para realçar a excitabilidade neuronal no córtex pré-frontal dos participantes, usando uma ferramenta chamada estimulação transcraniana por corrente direta, TDCS. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro mais à frente, logo atrás da testa, e está envolvido na tomada de decisões, regulação emocional e planejamento futuro, entre muitos outros processos complexos. É também uma área fundamental associada à narrativa. Os pesquisadores descobriram que as mentiras se reduziam pela metade quando a excitabilidade neural no córtex pré-frontal aumentava. Além disso, o aumento de honestidade não podia ser explicado por mudanças de autointeresse material ou convicções morais e estava dissociado da impulsividade dos participantes, da sua disposição de correr riscos e do humor. Eles concluíram que a honestidade pode ser reforçada com o estímulo do córtex pré-frontal, consistente com a ideia de que o cérebro humano tem mecanismos desenvolvidos dedicados a controlar comportamentos sociais complexos. Esse experimento levou-me a especular se a prática da honestidade pode estimular a ativação cortical pré-frontal. Mandei um e-mail a Christian Ruff, na Suíça, para perguntar o que ele achava dessa ideia. Se o estímulo do córtex pré-frontal leva as pessoas a serem mais honestas,
É também possível que ser mais honesto estimule o córtex pré-frontal? A prática de dizer a verdade poderia reforçar a atividade e a excitabilidade nas partes do cérebro que usamos para planejamento futuro, regulação de emoção e gratificação adiada? Perguntei. Ele respondeu: sua pergunta faz sentido. Não tenho uma resposta definitiva para ela, mas compartilho sua intuição de que um processo neural dedicado, como o processo pré-frontal envolvido em honestidade, deveria ser reforçado com o uso repetitivo. É isso que acontece durante a maioria dos tipos de aprendizagem, segundo o antigo mantra de Donald Ebb: What fears together vires together. Gostei dessa resposta por sugerir que a prática da honestidade radical pode reforçar circuitos neurais específicos, da mesma maneira que aprender uma segunda língua, tocar piano ou dominar Sudoku reforça outros circuitos. Consistente com a experiência vivida por pessoas em recuperação, contar a verdade pode mudar o cérebro, permitindo-nos estar mais atentos à nossa balança prazer-sofrimento e aos processos mentais que dirigem nosso hiperconsumo compulsivo, e assim mudar nosso comportamento. O próprio aflorar da conscientização do meu problema com romances baratos ocorreu em 2011, quando eu ensinava a um grupo de residentes em psiquiatria na São Mateus como conversar com pacientes sobre comportamentos dependentes. A ironia não me passa despercebida. Eu estava numa sala de aula do primeiro andar do Centro Médico São Mateus, fazendo uma preleção para 9 psiquiatras residentes, sobre como estabelecer uma conversa, geralmente difícil, com pacientes a respeito do consumo de drogas e álcool. Interrompi parcialmente a palestra para convidar os alunos a participar de um exercício de aprendizagem. Escolham um colega para discutir um hábito que vocês queiram mudar e discutam alguns passos que poderiam tomar para fazer essa mudança. Exemplos comuns do que os estudantes falam nesse exercício incluem: quero fazer mais exercícios, ou quero comer menos açúcar. Em outras palavras, tópicos mais seguros. Dependências sérias, se eles as têm, normalmente não são mencionadas. Ainda assim, falando sobre qualquer comportamento com o qual não estão satisfeitos e que querem mudar, os alunos conseguem vislumbrar como seria conversar com os pacientes a esse respeito, na qualidade de profissionais de saúde. Também sempre existe a chance de, no processo, eles descobrirem algo sobre si mesmos. Percebi que, com um número ímpar de estudantes, eu teria que fazer dupla com um deles. Juntei-me a um rapaz de voz suave, cuidadoso, que estivera escutando atentamente toda a palestra. Assumi o papel de paciente, para que ele pudesse praticar suas habilidades. Depois, inverteríamos. Ele me perguntou que comportamento eu queria mudar. Sua atitude delicada predispunha uma revelação. Para minha surpresa, comecei a lhe contar uma versão abrandada da minha leitura de romances até tarde da noite. Não especifiquei o que estava lendo, nem a extensão do problema. Fico acordada até muito tarde à noite, lendo, e está interferindo no meu sono. Gostaria de mudar, falei. Eu sabia que era tudo verdade, tanto o fato de ficar acordada até muito tarde lendo, quanto a vontade de mudar esse comportamento. Mas, até aquele momento, eu não estava, de fato, ciente de nenhuma dessas coisas. Por que você quer mudar isso? Ele perguntou, usando uma pergunta padrão da entrevista motivacional, uma abordagem terapêutica desenvolvida pelos psicólogos clínicos William R. Miller e Stephen Honick para explorar motivações internas e determinar ambivalência. Está interferindo na minha capacidade de ser eficiente como eu gostaria, no trabalho e com meus filhos. Parecem ser boas razões, ele assentiu. Ele estava certo. Eram boas razões. Ao dizê-las em voz alta, percebi, pela primeira vez, o quanto meu comportamento estava impactando negativamente a minha vida e a das pessoas de quem eu gostava. Ele então perguntou: do que você estaria abrindo mão, se desse um fim a esse comportamento? Eu abriria mão do prazer que sinto lendo. Adoro a fuga, respondi na mesma hora. Mas essa sensação não é tão importante para mim quanto a minha família e o meu trabalho. Novamente, ao dizer em voz alta, percebi que era verdade. Valorizo a minha família e o meu trabalho acima do meu próprio prazer,
e para viver segundo os meus valores, precisava parar a leitura compulsiva e escapista. Que passo você pode dar para mudar esse comportamento? Posso me livrar do meu leitor eletrônico. O acesso fácil a leituras baratas abastece essas leituras até tarde da noite. Parece uma boa ideia, ele disse e sorriu. Tínhamos terminado minha vez de ser a paciente. No dia seguinte, fiquei pensando sobre nossa conversa. Decidi dar uma pausa nos romances baratos até o mês seguinte. A primeira coisa que fiz foi me livrar do meu e-reader. Nas primeiras 2 semanas, passei por uma abstinência de baixo impacto, incluindo ansiedade e insônia, especialmente à noite, pouco antes de ir para a cama, hora em que eu costumava ler as histórias. Tinha perdido a arte de adormecer por conta própria. No final do mês, sentia-me melhor, e me permiti voltar a ler um romance, planejando ler com mais moderação. Em vez disto, acabei me esbaldando com literatura erótica, ficando acordada até tarde durante 2 noites seguidas, me sentindo exausta nos dias seguintes. Mas agora eu via meu comportamento como ele realmente era, um padrão compulsivo e autodestrutivo que tirou o prazer da coisa em si. Senti uma determinação crescente de parar com aquele comportamento para sempre. Meu sonho acordada estava chegando a um fim. A honestidade favorece conexões humanas íntimas. Dizer a verdade atrai as pessoas, especialmente quando nos vemos dispostos a expor nossas vulnerabilidades. Isso é contraintuitivo porque presumimos que, expondo nossos aspectos menos desejáveis, afastaremos as pessoas. Logicamente faz sentido que as pessoas se distanciassem ao saber das falhas e transgressões do nosso caráter. Na verdade, acontece o oposto. As pessoas se aproximam. Em nossa desconstrução, elas veem sua própria vulnerabilidade e humanidade, asseguram-se de que não estão sós em suas dúvidas, seus medos e suas fraquezas. Jacob e eu voltamos a nos encontrar de tempos em tempos nos meses e anos que se seguiram à sua recaída na masturbação compulsiva. Naquela época, ele continuou a se abster dos comportamentos adictivos. A prática da honestidade radical, sobretudo com sua esposa, foi o alicerce da sua contínua recuperação. Em um dos nossos encontros, ele compartilhou uma história que aconteceu logo depois de ele e a esposa voltarem a morar juntos. Ela estava saindo do banheiro, um dia depois de estar de volta à casa deles, quando notou que faltava uma das argolas da cortina do banheiro. Perguntou a Jacob se ele sabia o que tinha acontecido. Gelei, Jacob me contou. Sei perfeitamente o que aconteceu com a argola, mas não querer contar. Ter muitas boas razões. Foi há muito tempo. Ela ficar nervosa se eu contar. Agora está tudo ótimo entre nós. Isso vai bagunçar. Mas então se lembrou do quanto mentir e dissimular tinha sido corrosivo para o relacionamento deles. Antes de ela voltar para casa, ele prometera ser honesto, custasse o que custasse. Então eu digo, usei para construir uma das minhas máquinas, quase 1 ano atrás, depois que você foi embora. Não é nada recente. Mas prometi ser honesto com você, então estou contando. E ela? Perguntei. Achei que ela vai dizer que chega, que está indo embora de novo. Mas em vez disso, ela não grita comigo. Não vai embora. Coloca a mão no meu ombro e diz, obrigada por me dizer a verdade. E depois me abraça. A intimidade é em si uma fonte de dopamina. A oxitocina, um hormônio muito envolvido com o ato de se apaixonar, com o vínculo entre mãe e filho e a união monogâmica de vida inteira de parceiros sexuais, conecta-se a receptores nos neuronídeos secretores de dopamina no circuito de recompensa do cérebro e aumenta a descarga do trato do circuito de recompensa. Em outras palavras, a oxitocina leva a um aumento da dopamina no cérebro, uma descoberta recente feita pelos neurocientistas de Stanford Lin Yung, Rob Malenka e seus colegas. Depois de sua revelação honesta para a esposa, que demonstrou carinho e empatia, é provável que Jacob tenha experimentado um pico de oxitocina e dopamina em seu circuito de recompensa, encorajando-o a repetir aquilo.
Enquanto contar a verdade favorece um vínculo humano, o hiperconsumo compulsivo de produtos ricos em dopamina é a antítese desse vínculo. Consumir leva ao isolamento e à indiferença, uma vez que a droga vem substituir a gratificação obtida no relacionamento com os outros. Experimentos demonstram que um rato livre trabalhará instintivamente para libertar outro rato preso dentro de uma garrafa plástica. Mas uma vez que o rato livre possa se auto-administrar heroína, ele perde o interesse em ajudar o rato preso, presumivelmente envolvido demais numa bruma opioide para se importar com um colega da sua espécie. Qualquer comportamento que leve a um aumento de dopamina tem o potencial para ser explorado. Estou me referindo a um tipo de divulgação pornô, que se tornou prevalente na cultura moderna, em que a revelação de aspectos íntimos da nossa vida passa a ser uma maneira de manipular outras pessoas para certo tipo de gratificação egoísta, em vez de incentivar intimidade em um momento de humanidade comum. Em uma conferência médica sobre adicção, em 2018, sentei-me ao lado de um homem que disse que estava havia um bom tempo em recuperação de dependência. Estava ali para contar para a plateia a história dessa recuperação. Pouco antes de subir ao palco, ele se virou para mim e disse: "Prepare-se para chorar." Fiquei desconcertada com o comentário. Incomodou-me o fato de ele antecipar como eu reagiria à sua história. De fato, ele contou uma história angustiante sobre dependência e recuperação, mas não fui às lágrimas, o que me surpreendeu, porque em geral fico profundamente comovida com histórias de sofrimento e redenção. Nesse caso, a história dele pareceu falsa por mais que fosse factualmente correta. As palavras não correspondiam às emoções encobertas por elas. Em vez de sentir que ele estava nos concedendo acesso privilegiado a uma época dolorosa da sua vida, parecia que ele estava ostentando e manipulando essa dor. Talvez seja porque ele já tinha contado aquilo muitas vezes. Com a repetição, a história pode ter ficado rançosa. Seja qual for o motivo, ela não me estimulou. Existe um fenômeno bem conhecido nos grupos de AA dos Estados Unidos chamado drunkalogs, referindo-se a façanhas realizadas sob o efeito do álcool que são compartilhadas apenas para entreter e se exibir, e não para ensinar e aprender. Os drunkalogs tendem a provocar desejo, e não a promover recuperação. A linha entre uma confissão honesta e um drunkalog manipulador é tênue, incluindo diferenças sutis de conteúdo, tom, cadência e emoção, mas você percebe quando vê. Espero que as confissões partilhadas aqui, tanto as minhas próprias quanto as que meus pacientes deram permissão para relatar, nunca se desviem para o lado errado dessa linha. Autobiografias sinceras criam responsabilização. Verdades simples e individuais sobre nossa vida diária são como elos em uma corrente que forma narrativas autobiográficas verídicas. As narrativas autobiográficas são um parâmetro essencial do tempo vivido. As histórias que contamos sobre nossa vida não apenas servem de medida do nosso passado, mas também podem moldar o comportamento futuro. Em mais de 20 anos como psiquiatra, ouvindo dezenas de milhares de histórias de pacientes, fiquei convencida de que a maneira como contamos nossas histórias pessoais é um sinalizador e um indicador de saúde mental. Pacientes que contam histórias em que, na maioria das vezes, são a vítima e quase nunca assumem a responsabilidade por resultados nocivos com frequência não estão bem e permanecem assim. Estão concentrados demais em culpar os outros para ir direto ao assunto da sua própria recuperação. Por outro lado, quando meus pacientes começam a contar histórias que retratam em detalhe sua responsabilidade, sei que estão melhorando. A narrativa da vítima reflete uma tendência social mais ampla em que estamos inclinados a nos ver como vítima das circunstâncias, merecendo compensação ou recompensa por nosso sofrimento. Mesmo quando as pessoas foram vitimadas, se a narrativa nunca for além da vitimização, é difícil haver cura. Uma das funções da boa psicoterapia é ajudar as pessoas a contar histórias de recuperação. Se a narrativa autobiográfica fosse um rio, a psicoterapia seria o meio pelo qual esse rio é mapeado e, em alguns casos, redirecionado. Histórias de recuperação estão ligadas aos acontecimentos da vida real. Procurar e descobrir a verdade, ou chegar o mais próximo possível disso com os dados disponíveis, proporciona oportunidade para uma verdadeira revelação e compreensão, o que,
por sua vez, nos permite fazer escolhas mais bem fundamentadas. Como já citei, a prática moderna da psicoterapia às vezes não alcança esse objetivo ambicioso. Como profissionais da saúde mental, nós ficamos tão ocupados na prática da empatia, que perdemos de vista o fato de que a empatia sem responsabilização é uma tentativa acanhada de aliviar sofrimento. Se o terapeuta e o paciente recriam uma história em que o paciente é a eterna vítima de forças além do seu controle, existe uma boa chance de que ele continue vitimado. Mas se o terapeuta puder ajudar o paciente a assumir responsabilidade, se não pelo próprio acontecimento, então por como reage ao evento no aqui e agora, esse paciente está empoderado para seguir em frente com sua vida. Fiquei profundamente impressionada com a filosofia e os ensinamentos do AA nesse aspecto. Um dos seus lemas preponderantes, com frequência impresso em letras destacadas em seus folhetos, é "Sou responsável". Além da responsabilidade, os alcoólicos anônimos enfatizam a honestidade rigorosa como um preceito central da sua filosofia, e essas ideias caminham juntas. O quarto passo do AA exige que os membros façam um inventário moral minucioso e corajoso, em que o indivíduo pondera sobre seus defeitos de caráter e como eles contribuem para o problema. O quinto passo é o passo da confissão, quando os membros do AA admitem para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata do nosso erro. Essa prática direta e essa abordagem sistemática podem ter um impacto poderoso e transformador. Pessoalmente, vivenciei isto nos meus 30 anos, durante minha residência em psiquiatria em Stanford. Meu supervisor e mentor em psicoterapia, aquele que usava chapéu fedora, mencionado logo no começo do livro, sugeriu que eu tentasse os 12 passos como uma maneira de trabalhar meus ressentimentos em relação à minha mãe. Ele percebeu, bem antes de mim, que estava me agarrando à minha raiva de maneira adictiva e ruminativa. Eu passara anos na psicoterapia, tentando entender meu relacionamento com ela, e o resultado apenas pareceu ter insuflado minha raiva, por ela não ser a mãe que eu queria que fosse, a mãe que eu achava de que precisava. Em um ato de generosa autorrevelação, meu supervisor contou que havia décadas estava em recuperação de uma dependência alcoólica, e que o AA e os 12 passos tinham-no ajudado nisso. Embora meu problema não fosse de dependência propriamente dita, ele teve uma sensação instintiva de que os 12 passos me ajudariam e concordou em me acompanhar nisso. Trabalhei os passos com ele, e a experiência foi, de fato, transformadora, especialmente os passos 4 e 5. Pela primeira vez na vida, em vez de focar nos aspectos em que, a meu ver, minha mãe tinha falhado comigo, refleti sobre no que eu havia contribuído para tensionar a nossa relação. Concentrei-me em interações recentes, e não em acontecimentos da infância, uma vez que minha responsabilidade quando criança era menor. No começo foi difícil enxergar em que aspectos eu teria contribuído para o problema. Eu me via, sinceramente, como a vítima indefesa em todos os sentidos. Estava fixada na relutância dela em me visitar em casa, ou cultivar um relacionamento com meu marido e meus filhos, em contraste com sua relação mais próxima com meus irmãos e os filhos deles. Eu me ressentia do que considerava sua incapacidade de me aceitar como sou, e a sensação de que ela queria que eu fosse uma pessoa diferente, mais calorosa, mais flexível, mais despretensiosa, menos autossuficiente, mais divertida. Mas, então, comecei a enfrentar o doloroso processo de anotar um sim, anotar no papel e assim fazer a coisa ficar de fato muito real, meus defeitos de caráter e a maneira como eles haviam contribuído para a nossa relação tensa. Como disse Ésquilo, precisamos sofrer, a verdade exige sofrimento. A verdade é, sou ansiosa e medrosa, embora sejam poucos os que imaginariam isto de mim. Mantenho um cronograma rígido, uma rotina previsível e uma fidelidade servil à minha lista de obrigações, como um jeito de lidar com a minha ansiedade. Isso significa que os outros constantemente são forçados a se curvar à minha vontade e às exigências dos meus objetivos. A maternidade, embora seja a experiência mais gratificante da minha vida, também tem sido a maior causa de ansiedade. Sendo assim, minhas defesas e maneiras de lidar atingiram novos patamares quando meus filhos eram pequenos. Olhando em retrospecto, percebi que,
naquela época, não poderia ter sido agradável para ninguém visitar a nossa casa, incluindo a minha própria mãe. Eu era linha dura na administração doméstica, e ficava muito ansiosa quando percebia coisas desorganizadas. Trabalhava sem parar, tendo pouco ou nenhum tempo para mim mesma, amigos, família ou para me divertir. A verdade é que eu não era muito divertida naquele tempo, a não ser, espero, com os meus filhos. Quanto ao meu ressentimento em relação à minha mãe, por ela querer que eu fosse diferente do que sou, percebi, com uma clareza súbita e chocante, que eu era culpada da mesma coisa em relação a ela. Recusava-me a aceitá-la como ela era, querendo, em vez disso, que fosse um tipo de Madre Teresa, que desceria sobre a nossa casa e cuidaria de todos nós, inclusive do meu marido e dos meus filhos, exatamente da maneira que precisávamos ser cuidados. Ao pleitear que ela vivesse de acordo com a visão idealizada do que eu achava que uma mãe e uma avó deveriam ser, só conseguia ver as falhas dela, e nenhuma de suas boas qualidades, que são muitas. Ela é uma artista talentosa, é encantadora, pode ser divertida e cômica. Tem um coração bom e uma natureza generosa, desde que não se sinta julgada ou abandonada. Depois de trabalhar os passos, consegui ver a verdade disso com mais clareza, e assim meu ressentimento sumiu. Fiquei livre do fardo pesado da minha raiva em relação à minha mãe. Que alívio! Minha própria cura contribuiu para melhorar meu relacionamento com ela. Fiquei menos exigente, mais indulgente e menos crítica em relação a ela. Também tomei consciência das muitas coisas positivas resultantes do nosso atrito, a saber, que sou resiliente e autossuficiente em aspectos que eu poderia não ser se nós duas fôssemos mais compatíveis. Agora, em todos os meus relacionamentos, continuo tentando praticar dizer a verdade. Nem sempre sou bem-sucedida, e instintivamente tento pôr a culpa nos outros, mas quando estou disciplinada e diligente, percebo que também sou responsável. Quando consigo chegar a esse ponto e recontar a versão verdadeira para mim mesma e para outros, tenho uma sensação de justiça e correção que dá ao mundo a ordem pela qual anseio. Uma narrativa autobiográfica verdadeira, além disso, permite que sejamos mais autênticos, espontâneos e livres naquele momento. O psicanalista Donald Winnicott apresentou o conceito do falso self na década de 1960. Segundo ele, o falso self é uma persona autoconstruída em defesa contra exigências e estressores externos intoleráveis. Winnicott postulou que a criação do falso self pode levar a sentimentos de um profundo vazio. Um eu impalpável. A mídia social contribuiu para o problema do falso self ao tornar muito mais fácil para nós, e até nos incentivando, a seleção de narrativas da nossa vida que estão longe da realidade. Em sua vida online, meu paciente Tony, um rapaz na faixa dos 20 anos, corria toda manhã para aproveitar o nascer do sol, passava o dia entretido em atividades artísticas construtivas e ambiciosas e era ganhador de inúmeros prêmios. Na vida real, ele mal conseguia se levantar da cama, olhava pornografia online compulsivamente, lutava para encontrar um trabalho remunerado, era solitário, deprimido e suicida. Pouco da sua vida cotidiana real transparecia na página do Facebook. Quando nossa experiência vivida diverge da nossa imagem projetada, estamos propensos a nos sentir descolados e irreais, tão falsos quanto as imagens falsas que criamos. Os psiquiatras chamam essa sensação de desrealização e despersonalização. É uma sensação apavorante, que normalmente contribui para ideias de suicídio. Afinal de contas, se não nos sentimos reais, dar fim à vida parece inconsequente. O antídoto para esse falso self é o verdadeiro self. A honestidade radical é uma maneira de chegar a isso. Ela nos amarra à nossa existência e faz com que nos sintamos reais no mundo. Ela também diminui a carga cognitiva exigida para a manutenção de todas aquelas mentiras, liberando energia mental para viver o momento com mais espontaneidade. Quando não estamos mais trabalhando para apresentar um falso self, ficamos mais abertos para nós mesmos e para os outros. Como o psiquiatra Mark Epstein escreveu em seu livro Going on Being a Caminho de Ser, sobre sua própria jornada para a autenticidade, sem mais me esforçar para manipular meu meio, comecei a me sentir revigorado, a encontrar um equilíbrio,
a me permitir uma sensação de vínculo com a espontaneidade do mundo natural, e com minha própria natureza interior. Dizer a verdade é contagioso, mentir também. Em 2013, minha paciente Maria estava no auge do seu problema com bebida. Frequentemente ia parar no pronto atendimento local com um nível de álcool no sangue 4 vezes acima do limite legal. Diego, seu marido, tinha assumido o peso de cuidar dela. Enquanto isto, ele lutava com sua própria dependência de comida. Com 1,55 metros de altura, pesava 152 quilos. Só quando Maria parou de beber foi que Diego ficou motivado para enfrentar sua dependência de comida. Ver Maria entrar em recuperação me motivou a fazer mudanças em minha própria vida, ele disse. Quando ela bebia, eu me safava de muita coisa. Sabia que estava enveredando para uma situação ruim. Não me sentia seguro no meu próprio corpo. Mas foi ela ficar sóbria que me fez agir. Sentia que ela ia se sair bem, e não queria ficar para trás. Então, arrumei um fit, comecei a frequentar a academia, a contar calorias. Só de contar as calorias, percebi o quanto estava comendo. Então, comecei uma dieta cetogênica e um jejum intermitente. Não me permitia comer tarde da noite, nem de manhã até ter me exercitado. Corri. Levantei peso. Percebi que a fome é uma informação que posso ignorar. Neste ano 2019, estou pesando 88 quilos. Pela primeira vez em muito tempo, minha pressão está normal. Na minha prática médica, vejo com frequência um membro de uma família entrar em recuperação de alguma dependência, seguido rapidamente por outro membro da família que faz a mesma coisa. Vi maridos que param de beber seguidos por esposas que param de ter casos, vi pais que param de fumar, seguidos por filhos que fazem o mesmo. Mencionei o experimento de Marshmallow de Stanford, de 1968, que estudou a capacidade de crianças de 3 a 6 anos de adiar gratificação. Elas eram deixadas sozinhas numa sala vazia, com um marshmallow em um prato, e lhes diziam que, se conseguissem passar 15 minutos sem comer o marshmallow, ganhariam aquele e mais um. Ou seja, receberiam a recompensa em dobro se, simplesmente, esperassem por ela. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Rochester, no estado de Nova York, alteraram o experimento de 1968 de Stanford em um aspecto crucial. Antes de começar o teste do marshmallow, os pesquisadores saíram da sala e disseram que voltariam quando a criança tocasse a campainha, mas não voltaram. A mesma coisa foi dita a outro grupo de crianças, e, quando a campainha foi tocada, o pesquisador voltou. As crianças do último grupo, em que o pesquisador voltou, mostraram-se 4 vezes mais dispostas, 20 minutos, a esperar por um segundo marshmallow do que as crianças do grupo em que a promessa foi quebrada. Como podemos entender por que o fato de Maria entrar em recuperação da dependência alcoólica inspirou Diego a enfrentar o problema com comida, ou por que, quando os adultos mantêm sua promessa às crianças, elas são mais capazes de controlar seus impulsos? A meu ver, trata-se do que chamo de mentalidade de fartura versus mentalidade de escassez. Contar a verdade gera uma mentalidade de fartura. Mentir gera uma mentalidade de escassez. Vou explicar. Quando as pessoas à nossa volta são confiáveis e dizem a verdade, inclusive mantendo as promessas que fazem, sentimos-nos mais confiantes em relação ao mundo e ao nosso próprio futuro. Sentimos que podemos não apenas contar com elas, mas também com que o mundo seja um lugar organizado, previsível e seguro. Até em meio à escassez, sentimos-nos confiantes de que as coisas terminarão bem. Esta é uma mentalidade de fartura. Quando as pessoas à nossa volta mentem e não mantêm suas promessas, sentimos-nos menos confiantes em relação ao futuro. O mundo passa a ser um lugar perigoso, onde não se pode contar que seja organizado, previsível ou seguro. Entramos em modo competitivo de sobrevivência e privilegiamos ganhos a curto prazo aos de longo prazo, independentemente da verdadeira riqueza material. Esta é uma mentalidade de escassez.
Um experimento feito pelo neurocientista Warren Bickel e seus colegas focou no impacto da tendência dos participantes no estudo em adiar a gratificação em troca de uma recompensa monetária, depois de terem lido uma passagem narrativa que projetava um estado de fartura versus um estado de escassez. A narrativa de fartura dizia: você foi promovido no seu trabalho. Você terá a oportunidade de se mudar para uma cidade onde sempre quis viver ou pode escolher ficar onde está. De qualquer modo, a empresa lhe dará uma grande soma de dinheiro para cobrir as despesas com mudança, e você pode ficar com o que não gastar. Você vai ganhar 100% a mais do que ganhava. A narrativa de escassez dizia: você acabou de ser despedido. Agora terá que ir morar com um parente que vive em uma cidade de que você não gosta e terá que gastar todas as suas economias para se mudar para lá. Você não tem direito a seguro-desemprego, portanto, não receberá nada até achar outro emprego. Os pesquisadores descobriram, o que não foi surpresa, que os participantes que leram a narrativa de escassez estavam menos dispostos a esperar por um pagamento no futuro distante e mais propensos a querer a recompensa de imediato. Os que leram a narrativa de fartura estavam mais dispostos a esperar por sua recompensa. Faz um sentido intuitivo que, quando os recursos são escassos, as pessoas estejam mais interessadas em ganhos imediatos e menos confiantes de que aquelas recompensas ainda estarão acessíveis em algum futuro distante. A questão é: por que pessoas que vivem em países ricos, com recursos materiais abundantes, ainda assim operam em sua vida cotidiana com uma mentalidade de escassez? Como vimos, ter excesso de riqueza material pode ser tão ruim quanto a falta dela. A sobrecarga de dopamina prejudica nossa capacidade de adiar gratificação. O exagero da mídia social e a política da pós-verdade, vamos dar nome aos bois, mentira, amplifica nossa sensação de escassez. O resultado é que, mesmo em meio à fartura, sentimos-nos empobrecidos. Assim como é possível ter uma mentalidade de escassez em meio à fartura, também é possível ter uma mentalidade de fartura em meio à escassez. A sensação de plenitude tem origem além do mundo material. Acreditar em, ou trabalhar para, alguma coisa fora de nós mesmos, e adotar uma vida rica em relações humanas e significado, pode funcionar como um agregador social, dando-nos uma mentalidade de fartura até em meio à pobreza abjeta. Encontrar conectividade e sentido exige honestidade radical. Contar a verdade como prevenção. Primeiro, deixe-me explicar minha função, falei a Drake, um médico que nosso comitê profissional de bem-estar tinha me pedido para avaliar. Estou aqui para determinar se você pode ter uma doença mental que impacte negativamente sua capacidade para exercer a medicina e se são necessárias algumas adaptações razoáveis para que você exerça seu trabalho. Mas espero que você também me veja como um recurso além da avaliação de hoje, caso precise de tratamento de saúde mental ou um apoio emocional mais abrangente. Obrigado por isso, ele disse, parecendo relaxado. Consta que você foi pego na lei seca? Nos Estados Unidos, dirigir embriagado é uma infração penal. Para os motoristas com 21 anos ou mais, dirigir com uma concentração de álcool no sangue de 0,08% ou mais é ilegal. Sim, mais de 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina. 1. Não entendo. Por que está me procurando agora? Normalmente, sou chamada para avaliar médicos atuantes logo depois de receberem uma multa dessas. Sou novo no corpo docente daqui. Declarei esse fato na minha inscrição. Acho que eles ou o Comitê do Bem-Estar só queriam ter certeza de que está tudo bem. Acho que faz sentido, concordei. Bom, conte-me a sua história. Em 2007, Drake estava no primeiro semestre do seu primeiro ano na faculdade de medicina. Ele tinha ido para a costa leste, oriundo da Califórnia, trocando as planícies ensolaradas da costa do Pacífico pelas suaves colinas embebidas de cor da Nova Inglaterra, em toda a glória outonal. Decidirá tardiamente pela medicina, algum tempo depois de terminar seus estudos preliminares na Califórnia, onde tinha se formado, na prática, em surf, e passado um semestre morando no bosque atrás do campus, escrevendo poesia ruim. Depois do primeiro exame,
alguns colegas de faculdade deram uma festa na casa que tinham no campo. O plano era um amigo dirigir, mas no último minuto o amigo teve um problema com o carro, e Drake acabou dirigindo. Eu me lembro que era um lindo dia de começo de outono, em setembro. A casa ficava numa estrada rural, não longe de onde eu morava. A festa acabou se revelando mais divertida do que Drake esperava. Era a primeira vez que ele se descontraía, desde que estava na faculdade de medicina. Começou bebendo algumas cervejas, depois passou para o uísque. Às 23h30, quando os policiais chegaram por causa da reclamação de barulho feita por um vizinho, Drake estava bêbado. Seu amigo também. Meu amigo e eu percebemos que estávamos bêbados demais para dirigir. Então, ficamos na casa. Eu dormi. Os policiais e a maioria dos outros convidados foram embora. Achei um sofá e tentei curar a bebedeira. Às 2h30, me levantei. Ainda estava um pouco bêbado, mas não me senti alterado. Era uma linha reta por uma estrada rural vazia até a minha casa. De 3 a 5 quilômetros no máximo. Arriscamos. Assim que Drake e o amigo entraram na estrada rural, viram um carro de polícia esperando no acostamento. A polícia foi atrás deles e começou a segui-los, como se tivessem esperado por eles o tempo todo. Eles chegaram a um cruzamento onde havia um semáforo pendurado em um fio. Ventava e ele se agitava e girava no vento. Achei que estivesse amarelo para mim e vermelho para os outros, mas era difícil dizer com o semáforo balançando daquele jeito. Além disso, eu estava nervoso com a polícia bem atrás de mim. Passei pelo cruzamento devagar, e nada aconteceu, então imaginei que estivesse certo quanto à luz amarela e continuei indo. Só mais um cruzamento e uma virada à esquerda para minha casa. Virei, mas me esqueci de dar sinal, e foi quando o policial me mandou parar. O policial era jovem, mais ou menos da mesma idade de Drake. Ele parecia novo na função, quase como se sentisse mal por me parar, mas tinha que fazer isto. Ele fez um teste de sobriedade em Drake e um de bafômetro. Ele soprou 0,10%, pouco acima do limite legal. O policial levou Drake para a delegacia, onde ele preencheu uma papelada e soube que sua licença estava temporariamente suspensa por dirigir alcoolizado. Alguém da delegacia levou-o para casa. No dia seguinte, me lembrei da história de um amigo de infância que tinha sido pego na lei seca durante sua residência em medicina de emergência. Era uma pessoa que eu respeitava muito. Tinha sido nosso presidente de classe. Liguei para ele. Faça o que fizer, meu amigo me disse quando falei com ele, você não pode ficar com isso no seu prontuário, principalmente como médico. Arranje um advogado imediatamente, e ele vai arrumar um jeito de transformar em condução perigosa ou de anulá-la completamente. Foi o que fiz. Drake arrumou um advogado local e pagou-lhe $5.000 adiantado, dinheiro retirado do empréstimo estudantil. O advogado disse a ele, eles vão marcar uma audiência para você. Vista-se bem. Seja simpático. O juiz vai perguntar como você se declara, e você vai dizer a não culpado. É só. Você só tem que fazer isto. 2 palavras. Não culpado. A gente partirá daí. No dia da sua audiência, Drake vestiu-se bem, como lhe havia sido dito. Ele morava a algumas quadras do fórum e, enquanto ia para lá, começou a pensar. Pensou no primo em Nevada, que estava dirigindo bêbado e bateu de frente com uma menina de 18 anos que vinha em sentido contrário. Os dois morreram. Pessoas que viram seu primo pouco antes num bar disseram que ele bebia como se quisesse morrer. No fórum, vi um monte de outros homens mais ou menos da minha idade. Pareciam menos privilegiados do que eu. Fiquei pensando que, provavelmente, eles não tinham um advogado como eu. Comecei a me sentir um pouco sórdido. Depois de entrar no fórum, esperando ser chamado, Drake ficou revendo o plano em sua cabeça, exatamente como o advogado havia dito.
o juiz vai perguntar como você se declara, e você vai dizer não culpado. É só. Você só tem que fazer isto. 2 palavras. Não culpado. O juiz chamou Drake ao banco das testemunhas. Drake sentou-se no banco duro de madeira, logo abaixo e à direita do banco do juiz. Pediram-lhe para erguer a mão direita e prometer dizer a verdade. Ele prometeu. Ele olhou para as pessoas na sala. Olhou para o juiz. O juiz virou-se para ele e perguntou: como você se declara? Drake sabia o que deveria dizer. Planejava dizer 2 palavras. Não culpado. As palavras estavam quase nos seus lábios. Muito perto. Mas aí comecei a pensar na época em que tinha 5 anos e pedi um sorvete para o meu pai, e ele disse que eu teria que esperar até depois do almoço. Eu retruquei: já almocei. Fui no vizinho, na casa do Michael, e ele me deu um cachorro-quente. Mas a verdade é que eu não tinha ido à casa de Michael. Ele e eu não éramos realmente amigos, e meu pai sabia. Bom, meu pai não perdeu tempo. Pegou o telefone na mesma hora e perguntou ao Michael: você deu um cachorro-quente pro Drake? Aí meu pai me sentou, absolutamente calmo, e disse que era sempre pior mentir. Disse que mentir nunca valia as consequências. Aquele momento me causou uma baita impressão. O tempo todo eu estava planejando alegar a não culpado, exatamente como o advogado havia me dito. Não é que eu tenha tomado outra decisão antes de ocupar o banco. Mas, no momento em que o juiz me perguntou, não consegui dizer as palavras. Simplesmente não deu. Eu sabia que era culpado, eu tinha dirigido depois de beber. Culpado, eu disse. O juiz sobressaltou-se na cadeira, como se acordasse pela primeira vez naquela manhã. Girou a cabeça lentamente. Olhou para mim com os olhos semicerrados. Tem certeza de que é sua última alegação? Percebe as consequências? Porque você não pode voltar atrás. Nunca vou me esquecer da maneira como ele virou a cabeça e olhou para mim, Drake disse. Achei meio esquisito ele estar me perguntando aquilo. Por um milésimo de segundo, fiquei na dúvida se estava cometendo um erro. Então, disse a ele que tinha certeza. Depois disso, Drake ligou para o advogado e contou o que tinha acontecido. Ele ficou totalmente surpreso. Respeito sua honestidade. Normalmente, não faço isto, mas vou te devolver os $5.000. E devolveu. Reembolso total. Drake passou o ano seguinte frequentando aulas de reabilitação obrigatórias. As aulas eram em lugares distantes. Como ele não podia dirigir, tinha que pegar o ônibus, o que podia levar horas. Nos encontros obrigatórios, sentava-se em um círculo com pessoas com quem, normalmente, não teria relação, pessoas muito diferentes daquelas com quem eu me relacionava na faculdade de medicina. As outras pessoas da classe, segundo sua lembrança, eram, em sua maioria, homens brancos mais velhos, com diversas infrações por embriaguez ao volante. Depois de pagar $1.000 em multas e passar 10 horas em aulas obrigatórias, Drake recebeu sua habilitação de volta. Acontece que isso foi só o começo. Ele terminou a faculdade de medicina e se candidatou para a residência, relatando a condenação em todas as suas inscrições. Quando solicitou sua licença médica para exercer a profissão, teve que fazer a mesma coisa. E novamente quando solicitou o certificado de especialidade. No final de tudo isso, quando assumiu uma residência na área da Baía de São Francisco, soube que nenhuma das aulas de reabilitação que ele fizera em Vermont eram válidas na Califórnia, então teve que fazer tudo de novo. Eu trabalhava todas aquelas horas, até de noite, depois corria do hospital para chegar àqueles encontros de ônibus. Se eu chegasse um minuto atrasado, tinha que pagar uma taxa. Houve um momento, então, em que me perguntei se teria sido melhor mentir. Mas agora, revendo, fico satisfeito por ter contado a verdade. Meus pais tinham problemas com bebida,
quando eu era criança. Meu pai ainda tem. Ele pode passar semanas seguidas sem beber, mas, quando bebe, não é bom. Agora minha mãe está há 10 anos em recuperação, mas o tempo todo da minha infância ela bebeu, embora eu não soubesse disso e nunca a visse bêbada. Mas mesmo com os problemas deles, meus pais eram bons em me fazer sentir que eu podia ser aberto e honesto com eles. Eles sempre pareciam ter amor e orgulho por mim, mesmo quando eu me comportava mal. Eles não eram condescendentes comigo. Nunca me deram dinheiro para pagar minhas taxas legais, por exemplo, embora tivessem algum guardado. Mas, ao mesmo tempo, eles nunca me julgaram. Acho que criaram um espaço acolhedor e seguro na minha infância e adolescência. Isso me permitiu ser aberto e honesto. Hoje em dia, eu raramente bebo. Tenho tendência a fazer coisas em excesso e gosto de correr riscos, então, com certeza, poderia ter me perdido por aí. Mas acho que dizer a verdade naquele momento crucial da minha vida deve ter me colocado em outro caminho. Talvez o fato de ser honesto ao longo dos anos tenha me ajudado a estar mais à vontade comigo mesmo. Não tenho segredos. Dizer a verdade e sofrer consequências intensas pode ter mudado a trajetória da vida de Drake. Ele parecia ter essa impressão. O respeito agudo por honestidade, instilado nele pelo pai numa tenra idade, pareceu ter um impacto até maior do que sua considerável carga genética para a dicção. A honestidade radical poderia ser uma medida preventiva? A experiência de Drake não leva em conta o quanto a honestidade radical poderia dar para trás em um sistema corrupto e disfuncional, ou como os privilégios da sua raça e classe social contribuíram para sua capacidade de superar as consideráveis repercussões. Caso ele fosse pobre ou uma pessoa preta ou parda, o resultado poderia ser bem diferente. Não obstante, sua história convenceu-me, como mãe, de que posso e devo enfatizar a honestidade como um valor fundamental na educação dos meus filhos. Meus pacientes me ensinaram que a honestidade aumenta a conscientização, cria relacionamentos mais satisfatórios, nos torna responsáveis por uma narrativa mais autêntica e reforça nossa capacidade de adiar gratificação. E pode até impedir o desenvolvimento futuro de dependência. Para mim, a honestidade é uma luta diária. Sempre tem uma parte minha que quer enfeitar a história nos mínimos detalhes, me fazer parecer melhor, ou arrumar uma desculpa para um mau comportamento. Agora, me empenho para combater essa vontade. Embora difícil na prática, esta ferramentazinha acessível, dizer a verdade, está incrivelmente ao nosso alcance. Qualquer pessoa pode acordar num determinado dia e decidir: hoje não vou mentir sobre nada. E, ao fazer isso, não apenas mudar sua vida para melhor, como também mudar o mundo. Nação Dopamina, finalização geral. Siga para o próximo vídeo. Siga para o próximo vídeo. Link disponível na descrição. Comente o que você está achando. Não se esqueça de se inscrever no canal Essas Palavras e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos e livros. Nos vemos nos próximos vídeos.